Ó, acho que já estamos bem atrasados, vocês me desculpem, a culpa é minha, exclusivamente minha. É... Gente, a Alexandra é nutricionista, formada lá pela UFLA, e eu sempre já, há 21 anos que eu reconheço que a merenda escolar de Alfenas é uma política bem sucedida, que funciona, né? Comparado aos municípios que até então eu conhecia, quando eu cheguei em Alfenas foi uma boa surpresa ver o quanto que ela fluía bem, né? E atualmente, né, já aí 2 anos, Alexandre, 2 anos. 2 anos com a Alexandra, o que era bom tem ficado melhor. Vocês veem aí, ó, aqui, ó, a gente montou a disciplina aproveitando a pandemia e buscando gente aí do Brasil todo, fora do Brasil, eu tentando encontrar o que há de pessoas melhores que eu conheço em cada setor. E para a merenda escolar não precisei ir longe. A melhor que eu conheço já está aqui para conversar com vocês. A Alexandra tem feito um trabalho sério, sério. Não, semana passada tinha gente aqui da OPAS, né? Teve gente do Ministério da Saúde. E quando pensa merenda escolar, eu sempre pô, vou ter por muito tempo, com certeza, Alexandre. A referência é você, teu trabalho é fantástico. E vou ficar quietinho, eu só falo se você mandar, viu, Alexandre? Vou ficar mudo. Agora o resto é contigo, você se apresenta e manda ver. E te agradeço por você estar aqui com a gente mais uma vez. Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, até peço ajuda aí se ficar um pouquinho ruim a conexão em algum momento, né? Se tiver alguma interferência, que a gente tem às vezes, os probleminhas técnicos, né? Vocês me avisem, por favor, para não ficar aqui falando sozinha, né? E não só por isso, né? Já convido vocês desde já também a dialogarem comigo mesmo, né? Não quero ficar falando sozinha, não. Quero conversar com vocês, né? Saber um pouquinho das impressões que vocês têm em relação ao PNAE, né? Das dúvidas também, para a gente conseguir construir esse espaço junto. Né? Então, só para me apresentar, né? Meu nome é Alexandra, então, sou nutricionista, né? Formada pela Universidade Federal de Lavras em 2016, que eu me formei, né? E só para contextualizar um pouquinho assim como é que eu fui cair dentro do PNAE, né? Eu desde o início da graduação, assim, eu sempre gostei muito dessa área de social, assim, comecei a me envolver sempre, essa questão do PNAE sempre transpassou, eu acho, a minha jornada, assim, né? Então, me envolvi em projetos de extensão, de pesquisa, né, núcleos de estudo, e aí comecei a me envolver também com a questão da agroecologia, que também passa muito pelo PNAE, né, a questão da agricultura familiar, e sempre trabalhei com a questão de alimentação vegetariana também. E aí, no último período da graduação, eu acabei passando no concurso aqui de Alfenas, né? Fiquei bem surpresa, assim, bem feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu não fui chamada, né? Na verdade, eu passei lá em 2016 e fui chamada, né? 2 anos atrás, o que acabou, na verdade, sendo muito bom, porque eu acabei indo trabalhar no Secane, que daqui a pouco, para quem não conhece, eu vou contextualizar um pouquinho, né? Mas foi onde eu aprendi, assim, boa parte do que eu sei hoje, assim, sobre alimentação escolar, sobre agricultura familiar, sobre metodologias participativas, foi realmente assim uma escola para mim, né? E aí depois, então eu acabei sendo chamada aqui, saí do Secane para começar a trabalhar na prefeitura e com toda essa lógica, né, da pandemia e de trabalho remoto, eu acabei voltando para o Secane, então né, acabei fazendo esse caminho que foi pelo caminho que eu não imaginava, mas que acabou sendo ótimo, né? Porque eu comecei a fazer assessoria e eu achava que eu não ia conseguir, né, fazer assessoria, até porque eu não tinha experiência nenhuma, né, e acabou que isso foi se construindo ao longo do caminho, porque eu assessorava municípios que as nutricionistas às vezes não tinham experiência nenhuma, então eu conseguia contribuir com a carga teórica que eu tinha só até então, e ao mesmo tempo, às vezes eu assessorava municípios que as nutricionistas já trabalhavam há 10, 15 anos e tinham uma bagagem imensa, assim. Então eu conseguia fazer muitas trocas e quando comecei a trabalhar aqui eu me senti até um pouco mais preparada. E agora, voltando para o Secane, eu já tenho uma outra visão também de muita coisa que eu falava na assessoria, que eu já vejo hoje em dia que é complicado de ser feito, né? Então, acabou sendo um caminho bem interessante. E só para contextualizar, né, alguém que conhece Secane já ouviu falar?
vocês quiserem comentar no chat. O Secane é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, né? Então, ele foi criado lá em 2016 pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é quem coordena, né, essa política, esse Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí, os Secanes, eles foram criados para dar um apoio técnico e operacional, assim, para as entidades executoras, que são aí os municípios, o Estado e a rede federal, que quem executa a política, né? E aí o Secane, ele dá esse apoio, né? Então, faz formações com os municípios, né, relacionadas a todas as temáticas, né, desse universo. Tem a questão de elaboração de materiais, de ferramentas, né? E tem a questão do monitoramento mesmo da política, né? Ir até o município, ver como é que está acontecendo, né, a execução e tentar melhorar, né? Tentar contribuir. Então, a gente tem 17 Secanes no Brasil. Em Minas, por exemplo, a gente tem 2, porque né, um estado que é um país, né, tão grande, 800 e tantos municípios. Então, eu trabalhei por 2 anos, né, no Secane. Eu trabalhei tanto na assessoria quanto nas oficinas da agricultura familiar, né, que são oficinas para tentar fazer uma interface ali entre a questão do que o município demanda de comprar, né, relacionado aí à parte da agricultura familiar, e o que os agricultores eles conseguem oferecer, né? Então, a gente fazia essas oficinas de forma regional, juntava ali uns 15 municípios de uma região e colocava todos esses atores para conversar e tentar avançar nessa parte, né? E agora eu estou num outro produto diferente ainda, que é de CAI, né, do Conselho de Alimentação Escolar. Então, eu estou fazendo oficinas regionais também, só que agora, né, de forma virtual, para tentar articular esses atores relacionados à questão do Conselho de Alimentação Escolar mesmo. Então, assim, se alguém tiver depois, só para contextualizar mesmo, né, se alguém tiver alguma dúvida específica sobre a questão do Secane, depois eu posso comentar um pouquinho, né? Mas agora eu queria, na verdade, perguntar uma coisa para vocês, né? Assim, que o PNAE, ele pode ser considerado, né, um programa aí, que ele está tanto no eixo da saúde, da educação, da agricultura familiar e do desenvolvimento também. Então, eu queria perguntar, assim, para vocês, saber qual que é a visão de vocês, por que vocês acham que ele pode ser considerado, então, aí, tanto no âmbito da saúde, educação, agricultura familiar e desenvolvimento? Né? E vocês podem, quem quiser falar, pode usar, levantar a mãozinha aí, ou então comentar no chat. Não precisa ser sobre todos os pontos, não. Pode comentar sobre um deles, por exemplo. Alguém se arrisca? Eu acho que, na verdade, todos esses pontos acabam que tem até uma inter-relação, né? Uma interdependência entre si. E aí, comentando um pouco sobre a questão de saúde, é que a alimentação ela é inerente, né, para a nossa saúde. E a educação depende, né, de um bom estado de saúde para um bom processo educacional também, né? Muito bem, Giovana. Mais alguém? Alguém gostaria de falar sobre a questão do desenvolvimento e da agricultura familiar? Mais ninguém, gente? Tá bem. Então, eu vou comentar um pouquinho, né, sobre isso. É nesse sentido, né, que a Giovana falou. A gente precisa de uma boa alimentação para a gente contribuir para a saúde, né? E a educação em si, por que seria, né? Você imagina que a gente está oferecendo refeições para essas crianças aí, por exemplo, uma criança que fica na creche, ela tem 70% das suas necessidades atendidas, né, nutricionais, atendidas ao longo do dia. Então, você imagina o impacto que a gente tem, assim, da gente pensar a alimentação que a gente está oferecendo para ela todos os dias, né, já é uma forma de educação, porque ela está tendo contato aquilo todos os dias e isso vai se tornando um hábito, né, e ela acaba muitas vezes levando para casa, né, o que ela aprende na escola e isso influencia
toda a família, né? E até pela questão do eixo de educação alimentar e nutricional que a gente tem dentro do programa mesmo, né? Que é um eixo muito importante, que a gente precisa, ele ainda é pouco desenvolvido, eu acho, assim, né? Se a gente for pensar de forma geral, mas que precisa ser muito mais, né? E aí, dentro da agricultura familiar, por quê? Né? Porque a gente tem uma via de mão dupla, né? Não sei se vocês sabem, mas dentro do PNAE, a gente recebe o recurso do FNDE, né? Que é quem repassa esses recursos. Então, ele, de todo o montante que é distribuído, né? Por exemplo, aqui no município, a gente recebe em torno de 800 mil, né? Por ano. Então, 30% desse valor, no mínimo, a gente precisa comprar de agricultores familiares. Né? E assim, a nossa expectativa é que a gente consiga comprar até 100%, né? Utilizar 100% desse valor, né? Com a agricultura familiar. Então, você imagina, a gente está levando esses alimentos que são produzidos no município, né? Ou no entorno, para as crianças, né? Então, são alimentos muito mais frescos, né? Muito mais saudáveis. E, ao mesmo tempo, a gente fortalece esses agricultores, né? Porque eles têm um mercado certo, né? Assim, é importante que não seja o único mercado, né? Não pode depender só desse, mas é um mercado muito importante, porque se a gente faz, por exemplo, uma chamada pública, que é o instrumento pelo qual a gente compra, né, os alimentos desses agricultores, se ele vai ser para um ano, o agricultor ele já sabe a quantidade de alimentos, quais alimentos ele vai produzir ao longo desse ano todo, e não é como na feira, por exemplo, né, que ele leva os alimentos e ele não tem certeza se ele vai vender tudo ou não, onde existe um desperdício, né, dentro do PNAE, tudo que ele produzir, que tiver, né, contratado ali, ele vai conseguir entregar, né, e isso ajuda no desenvolvimento do próprio município, né, porque os agricultores, eles, gerando mais renda para eles, isso impulsiona a economia do próprio município, né, então, assim, é um programa muito completo justamente por isso, porque ele bate em todos esses eixos, assim, né. Mas eu não vou mentir para vocês, assim, que realmente é um desafio bem grande, né, bem complexo você trabalhar com essa política pública, né, então tem alguns dias, assim, que parece ser até impossível, né, que a gente encontra muitos desafios, né, às vezes é um pouco frustrante até, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão bonita, assim, sabe, você conseguir trabalhar com uma política pública onde você está influenciando diretamente, né, porque assim, todas as áreas, né, da nutrição são lindas, mas eu sou meio suspeita para falar dentro dessa parte de alimentação escolar, porque realmente eu dedico, assim, muito do meu tempo e da minha energia para isso, assim, porque é algo que eu realmente acredito muito, né? Então, por exemplo, se você atende individualmente as pessoas, né, na clínica, por exemplo, você está influenciando no que aquela pessoa vai consumir, né? Mas só de algumas pessoas, né? Agora, quando você pensa no PNAE, além de você estar ajudando, né? Você pensar na alimentação enquanto ato político, né? Por exemplo, eu estou escolhendo fortalecer, né? Comprar cada vez mais dos agricultores aqui do município, ao invés de eu fortalecer grandes empresas, né? Isso num montante muito grande, né? Muito para além da questão individual, para uma coisa coletiva. E eu tô só, não tô só educando, orientando essa pessoa, mas eu tô possibilitando que as pessoas tenham acesso ao alimento diretamente, né? Contribuindo com a questão da segurança alimentar e nutricional, né? Então é muito bom, assim, a gente saber que a gente está contribuindo diretamente mesmo com, né, que as pessoas estejam bem alimentadas, né? Não simplesmente, assim, uma questão de matar a fome, mas de garantir a segurança alimentar e nutricional mesmo, como a gente falaria, né? Que seria esse acesso a alimentos em qualidade, né? Não só quantidade. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito boa você trabalhar em algo que influencia, assim, tão coletivamente, né? Então, eu trouxe até aqui um trechinho de um livro, né? Que, na verdade, não tem nada a ver com isso, mas se a gente conseguir pensar um pouquinho, a gente vê que, na verdade, tem muita relação, né? De um autor português, não sei se vocês conhecem, o Walter Ugumãe, então esse livro aqui, Filho de Mil Homens, né, então lá no finalzinho do livro, assim, já tem uma passagem que fala aqui, né, que Crisóstomo seria o personagem principal aqui, o pescador, e fala muito sobre essa questão das relações, né, esse livro, e aí eu acho essa passagem muito bonita, assim, e que ilustra um pouco o que seria a gente pensar que a gente faz parte do todo, assim, que a gente precisa ir muito para além da questão da individualidade, eu acho, e pensar nessa questão coletiva mesmo, né, de construir as coisas de forma coletiva e pensando no coletivo, né? Então diz assim: o Crisóstomo deitou-se sobre a areia e inventou que estava ligado a todas as pequenas e grandes coisas do mundo, como se lhes pertencesse por igual, e cada pedaço de matéria
fosse uma extensão longínqua de si. Ia do centro do seu peito aos pinheiros ao fundo. Ia do centro do seu peito à rocha, despontando no meio do mar. Ia do centro do seu peito até o telhado de cada casa. Se pensasse em mexer um dedo, pensando maior, como se fosse também muito maior, tinha a sensação de estremecer os ramos todos dos pinheiros. Se pensasse em engolir os pés, pensando maior, como se fosse também muito maior, agitaria o rochedo no meio do mar. Se pensasse em abanar com a cabeça, pensando maior, como se fosse também muito maior, poderia levantar os telhados das casas como chapéus num comprimento qualquer. O Crisóstomo, fantasiando como sabia tudo. Então, eu só queria trazer mesmo, assim, esse sentimento, assim, da gente, né, pensar no coletivo, né? Então, bom, para a gente entrar especificamente, assim, na questão do PNAE, né, eu trouxe aqui uma apresentação para a gente poder conversar um pouquinho, mas eu queria reforçar que, enquanto eu estiver falando aqui, se vocês, né, assim, quiserem perguntar qualquer coisa, vocês podem perguntar, e se quiserem comentar alguma coisa também, né, para a gente ir construindo junto. Então, assim, o PNAE, ele é um universo, tem muita coisa que a gente pode discutir, né? Então eu tentei trazer assim uma visão um pouco geral do que seria. Só um minutinho. Pode falar, Marquinhos? Ô, Alexandra, eu acabei de perceber aqui que eu cometi um erro, tá? Eu quero já te deixar ciente. Eu coloquei o prazo para eles da leitura para a semana que vem. O ideal seria eles terem, né, feito a leitura para hoje, que é o que a gente tinha combinado, né, da legislação. Então, mas eu joguei esse prazo para a semana que vem. Não sei o que eu aprontei. Você me perdoa. Então, estou te falando para talvez você estar ciente de que eles estão, a maioria deles tem a leitura da legislação, né? Então, talvez o diálogo comprometa um pouco. Me perdoa, tá, Alexandra? Não, imagino. Tudo bem, eu acho que não vai comprometer no sentido de que, assim, da forma como eu pensei em trazer, a minha fala mesmo já traz, assim, muito do que dá para ser pensado, assim, que eles dariam até para fazer, né, perguntas em cima disso também. Mas, assim, na semana que vem, como a gente vai continuar a conversa, né, se mesmo diante de tudo que eu falar hoje, assim, vocês ficarem meio em dúvida, né, não souberem bem ainda como falar alguma coisa, quiser deixar para a semana que vem, depois de vocês terem lido, né, a resolução, né, a gente vai continuar o diálogo na semana que vem, então, tranquilo, assim, tá em aberto. E só um minutinho. Tá aparecendo? Tá ótimo, Alexandra. Perfeito. Ok. E uma coisa até que eu esqueci de comentar quando eu estava me apresentando também, eu participo também da CR-SANS, não sei se vocês conhecem, que é a Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, que ela é como se fosse um bracinho do Conselho Estadual que a gente tem, né? Como o Minas é muito grande, a gente tem essa divisão territorial para a gente conseguir pensar nas ações, assim, dentro desses territórios, né? E eu estou para começar a participar também do Conselho Municipal aqui, que a gente está reativando, né? E, no momento, estou cursando pedagogia também. Então, só para contextualizar um pouquinho, assim, como a gente chegou ao PNAE, como ele é hoje, assim, né? Que se a gente for pensar, como vocês vão ver ali, a lei que a gente tem em 1947, que é a que rege, né, o PNAE hoje em dia, ela tem apenas 12 anos, então é bem recente, assim. Só que a gente, né, tem várias, já vi diferentes contagens, assim, que as pessoas colocam de quanto tempo mesmo dataria o PNAE, né? E muitas vezes é colocado como se fosse 63 anos, né? Então, como que começou lá no início?
não se tinha verba, né? E começou a pensar essa questão da fome, né? Essa questão de que a gente precisava ter mecanismos de suprir, né? De conseguir garantir a segurança alimentar e nutricional. Então, lá para a década de 40, 50, começaram as campanhas, né? Então, tinham doações internacionais, mas vocês imaginam como que eram essas doações, né? Não eram alimentos frescos, era totalmente descontextualizado, assim, da cultura alimentar, né, da vocação agrícola dos municípios, então era baseado muito em alimentos ultraprocessados, né? E até mesmo quando se começou a aquisição de alimentos pelo Ministério da Educação, né, era uma gestão centralizada. Né? Então, o que acontecia? O órgão, né, central, ele comprava os alimentos e distribuía isso para o Brasil inteiro. Então, você imagina, continuava sendo alimentos assim que não eram nada frescos, né? Principalmente alimentos ali processados e ultraprocessados, né? E aí, só em 94 é que a gente teve a descentralização. E aí, em 2000, a gente teve a obrigatoriedade do Conselho de Alimentação Escolar, que eu não sei se vocês sabem, né? O Conselho ele é obrigatório dentro de toda a entidade executora. Se o CAI não tiver constituído, a gente nem recebe essa verba, né? Então, ele tem uma importância, né, nessa questão do controle social, né, das pessoas, né, da população fazer parte dos assuntos do governo, né, ajudar nessa decisão, né, inclusive se o CAI vê alguma irregularidade, né, por exemplo, a verba pode ser cortada também, então eles têm esse poder mesmo de decisão, e a gente vai, mais para frente, vai conversar um pouquinho mais especificamente sobre como é que é a atuação do CAI. E aí, como eu falei para vocês, em 2009 teve essa questão da Lei 11.947, né, que foi instituída, e foi aí que começou muita coisa, como, por exemplo, essa questão que eu contei para vocês, né, que talvez a maioria já soubesse, que no mínimo 30% do recurso que vem federal a gente tem que comprar da agricultura familiar, né, e dizer também como isso foi dentro de um processo de luta, assim, né, não foi algo que foi construído do nada, né, o PNAE teve muita disputa dentro dele, né, política e tudo mais, e o Conselho Nacional, que hoje em dia, né, lá no primeiro dia do mandato do nosso presidente, ele cortou a questão do Conselho Nacional, a gente não tem ele por enquanto, né, só tem no momento os estaduais e os municipais que estão tentando bravamente resistir, né, mas uma das conquistas que o Conselho Nacional teve foi justamente essa, né? Essa conquista dos 30% da agricultura familiar foi o Conselho que conseguiu. Né? Então, a gente precisa valorizar muito as ações dentro desses conselhos, né? É muito importante essa questão do controle social. E aí, em 2013, a gente teve a resolução 26 do FNDE, em 2015 a 4, que eram sobre, a 4 era mais específica sobre a questão da agricultura familiar e a 26 sobre todo o âmbito assim, do PNAE, né? E elas foram revogadas, e aí no ano passado saiu a resolução 6, que foi a que o Marquinhos enviou para vocês, né? Para vocês lerem, para a semana que vem, no caso, e ela vocês vão encontrar, assim, falando sobre, né, o âmbito geral, assim, da questão do PNAE, né? E a gente teve também a Lei 3.987, que conseguiu colocar dentro dela a Resolução 2. Né? A Resolução 2 ela foi para permitir a distribuição dos kits de alimentação escolar, né? Porque você imagina, a gente estava diante de um momento que, né, com a pandemia, as escolas fecharam, né? E as crianças que tinham acesso ali todos os dias a essa alimentação, né, de forma contínua e com muita qualidade, isso de repente foi suspenso, né? Então você imagina o impacto que isso teve na questão da garantia da segurança alimentar e nutricional, né? Então aí o FNDE lançou essa resolução 2 para permitir então que a gente pegasse esses alimentos que iriam lá para as escolas e a gente enviar diretamente para casa desses alunos, né? Que eu vou até contar para vocês um pouquinho depois como é que está sendo esse processo aqui no município, né? Como é que a gente está fazendo a distribuição desses kits. E aí, se a gente for pensar nesse histórico, assim, realmente foi um salto muito grande, assim, que a gente deu, que, como eu falei para vocês, foi através de muita luta, né, muita participação social para que isso conseguisse, né, então a gente tinha aquele panorama de alimentos
né, muitos alimentos ultraprocessados, e hoje em dia, com a resolução nova 6, uma das principais questões que ela trouxe foi justamente a questão de reduzir ao máximo a questão dos ultraprocessados, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre essas mudanças. Mas então, qual seria o objetivo do PNAE, né? Seria contribuir para o crescimento, desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, né? Então, seria por meio desses dois pilares que se entrelaçam, né? Que é a educação alimentar e nutricional e a oferta de refeições, né? E aí, todo alimento que é oferecido no ambiente escolar, independente da sua origem durante o período letivo, isso é considerado alimentação escolar. E quem seriam os usuários do PNAE, né? Todos aqueles alunos da educação básica, então vai desde lá da educação infantil, desde aquele aluno que entra lá, a gente tem alunos até de 4 meses, dependendo, né? Já cheguei a atender, assim, a conversar com mães, por exemplo, de alunos de 4 meses, até os alunos do EJA, né? Isso dentro do âmbito municipal. Aí, dentro do estadual, a gente tem os alunos do ensino médio, e eu não sei se vocês sabem, mas no âmbito federal também tem a oferta de refeições, né? Então, aqui perto, né, em Machado, se a gente for pensar, lá eles têm essas 3 esferas, né? Porque tem a alimentação escolar lá para as escolas municipais, para as escolas estaduais, e tem o Instituto Federal do Sul de Minas lá também, que também atende o PNAE, né? Então, aqueles alunos, os que estão na graduação, não, mas os que fazem médio integrado com o técnico, eles também são atendidos via PNAE. E quem que faz a gerência, né, do programa é o FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que fica lá em Brasília. Então, ele estabelece todas essas normativas, né? Ele que faz o controle e monitoramento do PNAE, que é muito feito através do SECANES, né, como eu falei para vocês, e ele também faz a transferência dos recursos. E quanto que é esse recurso, né? Ele, historicamente, sempre foi bem baixo, e a gente teve um reajuste há pouco tempo, mas que foi bem pequeno, então a gente continua também lutando para que aumente esse valor, né? Que vocês forem ver aqui, ó, o ensino fundamental e médio, por exemplo, seria a maioria dos alunos, 36 centavos por aluno por dia. Então, assim, com o preço que a gente tem dos alimentos e tudo mais, é um valor realmente bem baixo, né? Os alunos que estão na creche em tempo integral lá, que recebem quatro refeições, né? Varia, na verdade, né? Tem que ser no mínimo 3, mas depende do município, né? Chega-se até 5 refeições, 1,07 aluno no dia, né? E aí, como que é feito esse cálculo? Então, é o número de alunos vezes o per capita, que seria esse, né? Então, a gente tem, por exemplo, 2.000 alunos que estão frequentando lá a creche. Então, vai fazer 2.000 vezes o per capita, que seria 1,07, vezes os 200 dias letivos. Esse seria o montante que seria destinado para os alunos da creche. Aí, depois você pega os alunos, por exemplo, ali do fundamental, e aí você faz esse mesmo cálculo, vai somando tudo, e isso é o valor que o município, né, ou o estado, ou a rede federal, vai receber em 10 parcelas, e elas são automáticas, né? Então, não existe um risco, assim, do município não receber esse recurso, por exemplo, né? A não ser que aconteça, por exemplo, dele não ter o CAE constituído, como eu falei para vocês, ou algumas outras questõezinhas. Mas se tiver tudo ok, vai receber todas essas parcelas. Inclusive, no ano passado, por conta da pandemia, o FNDE repassou mais 2 parcelas adicionais para tentar ajudar um pouquinho nisso, né? Mas aí, por que eu tô falando isso para vocês, né? Que esse recurso, né? Eu tô falando que esse recurso é pouco, realmente eu acho que e ele precisa ser aumentado, só que ele tem um caráter suplementar, né? Então, assim, na verdade, a responsabilidade é do gestor municipal. Então, a gente pensando aqui, né, dentro do âmbito que eu trabalho, que seria o municipal, o prefeito precisa colocar essa contrapartida, né? Mas a realidade que a gente vê é que muitos municípios, eles só sobrevivem ali, a alimentação escolar sobrevive só com esse recurso. E vocês veem que fica bem complicado a gente conseguir oferecer uma alimentação diversificada, né, e tudo mais. Então, assim, tem que vir das duas partes, né? Eu acho que o governo federal precisa aumentar um pouco o repasse, mas, ao mesmo tempo, também os gestores precisam, né, entender, tem que se sensibilizar para a questão, assim, e colocar um bom recurso, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma boa contrapartida, assim, né? Poderia ser maior também, mas, claro, né, sempre pode melhorar,
mas até que a gente consegue, assim, colocar bastante diversidade, né? E aqui a gente tem uma gestão que entende muito a questão da agricultura familiar, assim, que valoriza muito, né? Inclusive na Câmara, a Tani Rose, que era, quando eu comecei a trabalhar aqui na alimentação escolar, ela era secretária, né, de educação, e agora ela voltou para a Câmara, ela constituiu lá, né, dentro da Câmara, uma comissão específica da agricultura familiar. Né? Então, aqui realmente é algo que eu fico muito feliz por isso, assim, de ser um município que apoia muito isso, né, que é algo que eu acredito muito também, né, em tentar vincular cada vez mais, né, fortalecer cada vez mais a agricultura familiar. Mas, assim, dentro do PNAE, a gente tem diferentes formas de gestão, né? Então, a gente tem a gestão centralizada, que seria o que acontece aqui em Alfenas, né? A gente recebe o recurso do FNDE e a gente não passa o recurso para as escolas, né? A gente tem, por exemplo, 30 escolas aqui. Então, a gente não envia o dinheiro para cada escola, a gente envia diretamente os alimentos. Então, a gente tem um depósito central né, eu lá junto com a equipe, né, tem a coordenadora da alimentação escolar, a gente tem uma assistente social também, a gente faz todo o planejamento e a gente compra esses alimentos, armazena no depósito e aí a gente faz estoque nas escolas, né? Atualmente nenhuma escola está com estoque, né, por conta da pandemia, inclusive vai ser um desafio quando for voltar agora às aulas, porque a gente vai precisar reabastecer esses estoques e ainda ter os alimentos, né, para poder distribuir enquanto estiver nessa transição, vai ter que ter o kit mais alimentação na escola, né, no caso do ensino híbrido. Então vai ser um desafio bem grande, né, mas funciona dessa forma. E a gente tem a semi-descentralizada, que é menos comum, assim, que seria, né, o FNDE distribui os recursos para o Estado, por exemplo, e o Estado distribui um pouco na forma de alimentos e um pouco na forma de recursos para a escola poder executar. E a gente tem o caso da descentralizada, que é o que acontece com todas as escolas estaduais, né? Então, por exemplo, aqui no município a gente tem, se não me engano, acho que umas 11 escolas estaduais. Então, cada escola recebe o recurso, né, que de acordo com aquela conta que eu mostrei para vocês, e eles é que precisam fazer toda a compra. Então, por exemplo, cada escola estadual faz a sua chamada pública, né, que seria essa questão da compra institucional, né, e vê isso da melhor maneira possível, né. E alguns municípios fazem assim também. Então, nas assessorias, acho que teve um município só que eu visitei que era assim, acho que Formiga, se eu não me engano, que eles tinham 26 escolas e eles repassavam o recurso para cada escola e cada escola fazia a gestão para comprar os alimentos para aquela escola, né? Só que eu entendo que é uma gestão um pouco complicada, assim, eu acho, para dentro do município, assim como a terceirizada, né? Aqui em Minas a gente tem poucas terceirizadas, eu acho que eu só visitei uma também, em São Lourenço, que era terceirizada, mas no estado de São Paulo é a realidade da maioria, assim, das escolas, né? Então, a FNDE repassa o recurso para a escola e essa escola repassa os recursos para uma empresa terceirizada e essa empresa que faz a compra dos alimentos para a escola. Então, eles cobram, por exemplo, por refeição, né? E eu vejo como muito complicado, principalmente pela questão da agricultura familiar. A maioria dos municípios que tem gestão terceirizada não compra quase nada da agricultura familiar, porque a empresa acaba valorizando, assim, de utilizar, né, ganhar o máximo possível e entregar o mínimo possível, né? Varginha terceirizada, não sabia. Lá não cheguei a ter contato, assim. Mas... Eu acho que já é assim, Alexandra. Se eu não me engano, o movimento para terceirização lá começou já há uns 15 anos atrás. Nossa. Mas eu acho que conseguiram estar terceirizada assim já, e eu acho que já há um tempo. Ô, Alexandra, eu gosto sempre de deixar a câmera aberta para poder mostrar que eu estou contigo, só que a minha internet está muito estranha, tá? Então eu estou preferindo manter para poder o som chegar melhor para mim. Porque eu cheguei a cair aqui algumas vezes, tá? Perdão aí pela interrupção. Tranquilo. E o som tá bom? Não tá cortando o meu som, não? Não, quando tá chegando muito bem. Tem uns problemas, mas acho que foi aqui em casa, porque meu filho caiu aqui também na aula online dele. Eu acho que ou é alguma coisa que de Alfenas, mas eu acredito, como ninguém falou nada, o seu tá fluindo, tá indo bem. Ó, a Giovana tá dando um retorno que tá indo bem. Prossiga aí, eu vou ficar eu não vou poder ficar aqui mostrando minha bela e lisa careca para evitar de sobrecarregar aqui.
Não, tá bem, então. Mas realmente, mesmo dentro de Minas, a gente tem alguns municípios que estão nesse movimento assim, de terceirizar, mas ainda é bem menor comparado ao estado de São Paulo, por exemplo, né? O que eu acho ótimo, assim. E em relação às diretrizes, né? A gente tem 6 diretrizes dentro do PNAE, e aí eu vou comentar assim, rapidamente sobre quais seriam essas diretrizes, né? Então, a primeira seria o emprego de alimentação saudável e adequada. E o que a gente precisa para isso, assim, né? É que a gente respeite a cultura, as tradições e os hábitos alimentares, né? Não é simplesmente a gente pensar de um ponto de vista biologicista, assim, e pensar só na questão dos nutrientes e tudo mais, né? Algo bem mais complexo, a gente precisa pensar em toda a questão do sistema alimentar e em toda a complexidade que a alimentação traz, né? E a 2 seria a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino-aprendizagem, que eu vou deixar para detalhar um pouquinho mais à frente, que é um assunto bem importante. A universalidade do atendimento dos alunos matriculados na rede pública, né? Então, por exemplo, lá uma coisa que eu até esqueci de falar no histórico, teve uma época que só os alunos, minha mãe mesmo conta, assim, que na época dela era assim, só os alunos do fundamental que tinham direito a alimentação escolar. Teve uma outra época que fazia um recorte social e só aqueles alunos, né, de baixa renda que poderiam receber, né? E hoje a gente tem essa questão da universalidade, né? Então, independente de qualquer coisa, todos os alunos, ali, os estudantes matriculados na rede básica de ensino têm direito, né? A 4 é a participação da comunidade no controle social, para garantia da oferta dessa alimentação escolar assim, saudável e adequada. E isso é através do Conselho de Alimentação Escolar, né? O CAR. A 5ª é o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar, né? Então, é todo esse movimento que a gente faz de tentar, né, fortalecer a agricultura familiar e tê-la cada vez mais presente na alimentação escolar. A 6 é o direito à alimentação escolar, né? A alimentação é um direito, né? Visando garantir a segurança alimentar e nutricional com acesso de forma igualitária. Né? Então, de que alguém até gostaria de teria algum palpite assim, como que a gente atenderia de forma igualitária esses alunos? Como é que a gente garantiria esse direito de forma igualitária? Alguém arrisca? Ninguém, gente. Bom, então, como é que a gente atenderia, né, de forma igualitária? Isso seria a gente pensar no conceito de equidade, né, e em como, por exemplo, se tem algum aluno que tem uma restrição alimentar, a gente simplesmente não daria um alimento para ele, retiraria um alimento e ele receberia, né, a menos. Não, né, a gente precisaria pensar como é que a gente vai atender esse aluno, né, de forma que os alunos tivessem, né, independente da restrição alimentar, ele tivesse o acesso, né? Então, se o aluno tem, por exemplo, alergia a leite ou intolerância à lactose, ou tem algum outro tipo de alergia, como é que a gente vai atender esse aluno para que ele tenha direito a receber, vamos dizer assim, todos os alimentos, né? E como que a gente pode trazer esse princípio de inclusão também para a escola, né? Então, dependendo da preparação, eu não preciso fazer uma preparação separada para esse aluno, né? A gente pode fazer, na verdade, adaptar a preparação para todos, né? Então, se naquela escola tem alunos que têm alergia ao ovo, por exemplo, a gente vai fazer alguma preparação que tem ovo, uma torta, por exemplo, a gente pode fazer essa torta sem o ovo e oferecer para todas as crianças, por exemplo, né? Em alguns casos vai ser mais difícil, né, de adaptar para que todos comam a mesma coisa, mas que fique mais próximo possível, assim, né? E aí a gente estaria garantindo esse acesso de forma igualitária. E aí a gente tem os atores sociais do PNAE, né? Quem seriam, assim, né? São todas as pessoas que atuam dentro do programa. Então, a nutricionista é um ator muito importante ali, né? Central dentro do PNAE, mas a gente não trabalha sozinho, né? A gente trabalha numa rede
de colaboradores. Então, a gente tem o Conselho de Alimentação Escolar, a gente tem a Secretaria de Educação, né, que seria a entidade executora. A gente tem os agricultores e agricultoras familiares e as suas organizações. A gente tem professores, diretores, a gente tem as merendeiras, que, na verdade, elas são o coração, assim, da alimentação escolar, né? Porque elas são o eixo mais próximo, assim, entre o alimento e o aluno que a gente tem, assim. Então, a gente precisa valorizar muito, né, as merendeiras e tudo mais, mas todos, assim, têm importância crucial dentro do programa, tanto que, assim, na verdade, hoje eu estou falando para vocês de uma perspectiva, assim, da visão que eu tenho de todos esses atores, de todas essas dinâmicas, mas é uma visão ainda de uma nutricionista, então, é por isso que na próxima aula eu vou trazer essas pessoas para conversarem com vocês, né, para vocês conversarem diretamente com pessoas ali do CAI, né, com agricultores familiares, com diretoras, com merendeiras, para que vocês consigam ouvir, né, diretamente deles como é que é essa experiência, né, dessas dinâmicas aí dentro da alimentação escolar. Então, eu já até peço para vocês irem pensando, assim, né, a partir tanto da aula de hoje, quanto depois que vocês lerem a resolução também, para vocês pensarem o que vocês gostariam de perguntar para eles, né, o que vocês gostariam de saber, ou até mesmo alguma fala no sentido de valorizar mesmo, de ressaltar a importância deles dentro do programa, né, que também eles se sentiriam, assim, com certeza abraçados com isso, né. Então, mas falando um pouquinho da questão da nutricionista, né, que seria para eu trazer um pouquinho para vocês, se vocês forem trabalhar, né, na alimentação escolar, o que vocês podem esperar, né, o que vocês precisariam fazer, né, porque às vezes tem-se uma ideia muito assim que você vai trabalhar na alimentação escolar e você vai só fazer o cardápio, né? Como se fosse pouco, na verdade, fazer o cardápio, porque são vários elementos que precisam ser pensados, né? Exige toda uma complexidade, mas vai muito além disso, né? E vocês têm que pensar que, por exemplo, se você trabalha dentro de uma UAN, né? Você é nutricionista de uma UAN, por exemplo, aí do RU da Unifal, né? Então, você vai ter que pensar nas dinâmicas ali, tanto interpessoais, quanto de como é que vai ser comprado esses alimentos, como é que eles vão ser preparados, como é que eles vão ser servidos, e já é, assim, algo que exige uma complexidade, não é? Agora, você imagina você trabalhar numa UAN que é dividida em 30 UANs diferentes, né? Que é assim que acontece com a alimentação escolar, né? Dependendo do município, cada município vai ter um número diferente de escolas, mas se a gente pensar na realidade daqui, são 30 escolas diferentes, né, com modalidades de ensino diferentes, né, algumas têm várias modalidades misturadas, outras são separadas. Tem escola que tem, assim, uma estrutura perfeita, assim, desses modelos que eles estão fazendo, né, padrão, seguindo todas as normas, né, todo o layout. E tem escola que é, por exemplo, em uma casa, assim, totalmente adaptado e com vários problemas, assim, né, então existem diferentes problemas dentro de cada UAN. E tem também a questão, por exemplo, tem diretora, né, gestora, que é, assim, super comprometida e ela realmente consegue, faz muita diferença, assim, né, quando a gestora é comprometida e tudo mais. E outros já que não são nem tanto, assim, né, nas merendeiras, né, as cozinheiras também, algumas têm um super amor por aquilo ali, você sente que elas são super dedicadas e colocam mesmo energia e carinho naquelas preparações. E tem outras que, assim, não queriam mesmo estar ali, e realmente é um trabalho difícil, né? Porque você fica muitas horas em pé, muito trabalho assim repetitivo, e ao mesmo tempo você está num ambiente quente e úmido, né? E é um ambiente assim estressante, né? Então, e aí se a pessoa já não gosta daquilo, tendo toda essa dinâmica, assim, fica bem complicado, né? E aí, um dos grandes desafios que eu diria, assim, de trabalhar é justamente essa dinâmica entre todas essas pessoas, né? Porque não adianta você fazer um planejamento lindo do que você vai fazer e depois, quando você chega nessa dinâmica com as pessoas, tem ruídos ali na comunicação, né? Eles sempre vão existir, mas a gente tem que trabalhar para tentar reduzir esses ruídos, né? Ter a melhor comunicação possível. Mas, assim, é um desafio bem grande e a gente precisa, eu diria, assim, juntar um repertório de tudo que a gente aprende na nutrição e mais um tanto de outras coisas, assim, né? Porque a gente usa de tudo um pouco, né? Dentro dessa área social, mas, na verdade, a gente usa elementos de todas as outras áreas, assim. Então, a gente acaba tendo que aprender sobre muitas coisas que às vezes a gente nem imaginava, até questão muito de administração também, nessa parte
burocrática, né? A questão da parte educativa, né? Até por isso que eu estou cursando pedagogia agora, justamente para tentar qualificar melhor essa parte, né? Das ações de EAN, que eu acho que são muito importantes. E a gente vai, cada dia, tem que aprender uma coisa nova mesmo para tentar conseguir dar conta de tudo isso, né? E, assim, as parcerias são muito importantes, né? Então, até agradeço mais uma vez o Marquinhos mesmo pela parceria de sempre aí, né? E os outros professores também, que, né, a gente está fazendo cada vez mais parcerias, né? O Luiz, a Daniela, a Rosângela e outros também. Justamente para a gente tentar articular, né? Porque se vocês que estão aí na faculdade ainda, se vocês se deparam com, por exemplo, questões que são meramente fictícias, assim, né? Vocês estão aprendendo alguma coisa, mas vocês não estão aprendendo com os desafios reais, né? E ao mesmo tempo, vocês que estão aí têm muito que contribuir, né, com a gente, com tudo que vocês estão estudando, as coisas novas, as ideias novas, assim, e a essência que cada pessoa traz, assim, que é diferenciada, né? Então a gente tem muito que ganhar nessa troca, assim, eu acho, entre, né, a prefeitura e a universidade. Então eu fico muito feliz, assim, de trabalhar num município que tem, né, 2 universidades aí, tendo a Unifal e a Univenas, e a UFLA também, através, principalmente da professora Maísa lá, a gente sempre está planejando coisas juntos também, então acho que fortalece muito, assim, realmente, né? Mas comentando um pouquinho o que seriam essas atribuições, assim, né? Então a gente tem que acompanhar desde a aquisição até a distribuição, né? Então eu vou pensar desde o que eu vou colocar na chamada pública e na licitação para comprar os alimentos, né? Até como é que eles vão chegar na mesa dos alunos e como é que eles vão ser distribuídos e tudo mais, né? A gente precisa orientar e supervisionar as atividades de higienização, né, de armazenamento. Então, o tempo todo tem que estar indo nas escolas, e é um desafio, porque são muitas, né, de estar em todas ao mesmo tempo, não tem como, né? Até esqueci de comentar, na verdade, no início, que aqui a gente tem, né, assim, 30 escolas e são em torno de 6 mil alunos. E aí a gente está para municipalizar mais 4 escolas, então são escolas do estado que vão virar municipais. Então a gente vai chegar a mais ou menos 8 mil estudantes, né? E está construindo mais uma creche, mais uma escola também que está para construir. Então, assim, a tendência agora é aumentar muito, e eu já estou mais que sobrecarregada, assim, né? Eu estou muito na luta, assim, de tentar conseguir mais uma nutricionista, né? Que ajudaria bastante, assim, às vezes eu acabo tendo que apagar um incêndio, mais apagar incêndios do que conseguir cumprir as várias coisas que eu fico imaginando, fico sonhando, assim, de fazer, né? Mas aí a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha e com todas as parcerias e tudo mais, a gente vai fazendo as coisas aos poucos, né? E aí tem a parte de interagir com os agricultores familiares, né? Então, aqui no município, por exemplo, a gente compra de 3 associações diferentes, né? A gente pode comprar tanto diretamente, assim, de agricultores individuais, quanto a gente pode comprar de associações ou de cooperativas, que seria o melhor caso ainda, né? Aqui elas são associações ainda talvez um dia virem cooperativas, mas são associações, né? Então a gente tem 2 associações dos agricultores aqui do município, e tem uma que é da polpa de frutas, que é só de mulheres, inclusive, até, que no processo de luta, assim, que elas têm feito bem grande para conseguir se constituir, né? Tem se ampliado, e agora, esse ano, a gente vai comprar também do pessoal lá de Campo do Meio, né, do Quilombo Campo Grande, e aí existe toda uma disputa, assim, também, né, porque a gente precisa, claro, valorizar os agricultores do município, né, e eles têm até prioridade, mas a gente precisa também ir abrindo para outras localidades próximas, né, para fornecer, por exemplo, coisas que a gente não compra do município. Então, o caminho que a gente conseguiu para incluir eles seria através de condimentos, né? Então, eles têm lá a produção de colorau e de açafrão, e que é algo menos perecível, né? Mais tranquilo de ser feito poucas entregas, para não precisar ficar fazendo entregas toda semana, por exemplo, e é um item que os agricultores daqui não têm, né? Então, a gente dialoga muito, assim, mesmo estando à distância, a gente fez várias reuniões com essas associações para a gente chegar no consenso do que seria bom para todo mundo, assim, de alguns itens, por exemplo, que eles acharam melhor deixar para uma associação ou dividir quando é um quantitativo grande. Então, assim, a gente está sempre tentando dialogar bastante.
E aí a gente tem que participar também do processo de licitação e da compra da agricultura familiar, igual eu falei para você, né? Para vocês. Então tem essa parte de conversar com os agricultores para ver realmente o que seria colocado ali no cardápio, o que eles têm condição de produzir, né? E eu até trouxe um exemplo aqui para vocês da especificação, que isso é uma coisa que, né, a gente, enquanto nutricionista, tem que fazer. Então, por exemplo, eu coloquei o abacate, e aí eu preciso colocar lá, né, especificar que ele, colocou aqui, por exemplo, tem 60% de maturação. E por que isso é importante, né? Se a gente deixa em aberto e eles entregam, por exemplo, muito verde ou muito maduro, aí quando até chegar na escola em si, tem um desperdício nisso, né? Então, a gente precisa pensar com que o máximo possível que a gente consiga chegar lá não tenha prejuízo nem para o agricultor e nem para a gente, né? E conseguir chegar na escola com uma boa qualidade, né? E alguns alimentos são bem mais difíceis que outros, assim, de armazenamento, né? A gente, por exemplo, só tem um carro para distribuir para todas as escolas, então a gente acaba que distribui a semana inteira. Aí isso é até um problema até na questão do cumprimento do cardápio, que depois eu vou até falar um pouquinho para vocês. Giovana está perguntando, a delimitação do número de nutricionistas para atender o PNAE é feita pela gestão municipal. Não, na verdade, isso é definido pelo CRN, né? E a gente tem isso dentro da legislação, acho que tá até um slide mais para frente, eu vou mostrar para vocês como é que são esses parâmetros, né? Mas já adianto que, assim, eles são seguidos em pouquíssimos municípios, né? Geralmente só quando o município é muito pequenininho que ele atende. Não, imagina, gente, pode perguntar a hora que vocês quiserem para a gente conversar mesmo. Então, assim, quando o município é muito pequenininho, né? Já teve um município que eu visitei, por exemplo, de 2.000, que tem 2.000 habitantes, assim, na cidade. Então, você imagina, eram pouquinhos alunos, assim, eu acho que não chegavam nem 500 alunos. Então, assim, até 500 alunos um nutricionista. Então, quando você tem esses municípios muito pequenininhos, né, eles vão atender. Agora, quanto maior o município, vai ficando mais difícil de atender, né? Aqui, por exemplo, né, que a gente tem mais de 6.000 alunos, a gente tinha que ter vários nutricionistas. E assim, sabe que até eu acho um pouco idealizado demais, assim, essa recomendação, porque praticamente nunca vai chegar a ter todos esses nutricionistas, assim, meu sonho, né? Mas assim, se colocassem mais um ou uma, né? Para mim seria ótimo, assim, já, né? Mas existem esses parâmetros, sim, e a gente precisa utilizar eles para lutar mesmo, né? Então eu já cheguei a fazer, por exemplo, por escrito, junto com o Conselho de Alimentação Escolar, essa reivindicação, né? Já comuniquei CRN, eu estou sempre assim no pé de todo mundo da gestão também, tentando sensibilizar da importância, né, de ter mais nutricionistas. Então, assim, a gente tem que ir aos poucos, assim, tentando que consiga colocar mais, né? Mas aí, no caso, seria mais ou menos assim essa especificação, né? Então, a gente coloca a questão de não ter ferimentos, né? Como que ele vai ser entregue? Eles entregam, por exemplo, em caixas plásticas, né, próprias, e aí a gente tem que colocar a quantidade que vai ser cotada, né? Então, por exemplo, eu nessas conversas, né, com os agricultores, a gente definiu. Então, antes de ir para a conversa, na verdade, eu fiz uma estimativa, né? Então, eu vi, por exemplo, do ano passado da chamada pública, teve alimento que a gente cortou lá e, por exemplo, ele foi chegando no final da chamada pública e estava sobrando aquele alimento. Então, fui vendo, por exemplo, isso poderia diminuir. E teve outros que chegou lá no final e já não tinha mais o item disponível. Então, percebi, isso tem que aumentar. Então, a gente, na verdade, vai vendo muito, assim, de acordo com as dinâmicas mesmo. Porque quando a gente faz só um cálculo, isso acaba sendo uma coisa meio teórica, né? Ele às vezes não corresponde muito à realidade. Eu até faço o cálculo lá de acordo com o per capita que teria que ir para cada criança e tudo mais, mas acaba que acaba valendo mais no final essa experiência da gente vendo mesmo, conversando com as pessoas e observando as dinâmicas para ver o que precisa ser feito. Aí eu levo essa quantidade que eu precisaria, né, de cada item, e ao mesmo tempo os agricultores trazem para mim novos alimentos. Por exemplo, esse ano a gente vai colocar laranja, mexerica e feijão, e berinjela também, que eram itens e espinafre também, que eram itens que a gente não tinha, e fora, né, do pessoal de Campo do Meio também, que vai ter o colorau e o açafrão. Então, eu fui fazendo essa conversa com eles.
eles, né? Vendo o que poderia acrescentar, né? O que eles, às vezes, eu precisava de um montante muito grande que eles não conseguiriam oferecer. Então, ou eu diminuo a minha cotação aqui e eu tenho a opção de comprar pelo pregão, né? Porque a gente tem duas modalidades de compra. Uma é essa da chamada pública e a outra é a licitação, né? Que é o pregão por registro de preços. Então, tudo que eu ponho na chamada pública, eu coloco também no pregão. Por quê? Né, dentro da chamada pública, se eu coloquei lá 1.500 quilos de abacate, eu, dentro do prazo da vigência ali, né, se vai ser 6 meses ou 1 ano, eu tenho que comprar esses 1.500 abacates. Agora, na licitação, eu posso colocar, por exemplo, 4.000 quilos de abacate e comprar 2.000, porque é um registro de preço, né, que a gente faz. Você está só registrando, mas se você vai comprar ou não, aí não tem nenhum problema, né? E aí, se acontecer algum problema, né, vou até basear num exemplo real que aconteceu, né, que esse ano a gente teve a geada, né? E os agricultores perderam boa parte da plantação, assim, foi uma coisa realmente bem triste, assim, até, e que a gente está tentando discutindo o que vai ser feito em relação a isso, para que não tenha prejuízo para eles, né? Por exemplo, o moço da goiaba, ele vai perder toda a produção de goiaba dele, a gente nem vai conseguir colocar a goiaba. Então, estava tudo pronto para lançar a chamada, e de repente teve isso, aí agora a gente está conversando para poder readequar tudo. Então, a Emater está ajudando nesse processo também de mapear para ver, né? Até porque, assim, não pode. Às vezes, o que acontece? Eles podem falar assim: não, eu vou conseguir oferecer todo o abacate. E eles vão lá depois e compram, atravessam, né? Compram do Ceasa, por exemplo, e revendem para o PNAE. E isso não pode, né? A compra é direta dos agricultores. Então, a gente precisa também desse apoio de matéria até para. E fazer visitas também, a gente tem visitas planejadas junto com o Conselho de Alimentação Escolar para visitar as propriedades e ver se realmente eles estão produzindo tudo aquilo que eles falam, né, para não ter esse problema também. Então, está sendo um momento meio delicado e a gente vai precisar rever, assim, retirar alguns itens, rever quantidades. Então, essas coisas acontecem, assim, né, e aí a gente precisa construir coletivamente as soluções, né. E aí, só para mostrar o registro de preço, eu trouxe até um exemplo clássico aqui de uma coisa que eu encontrei, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui, né? O extrato de tomate, ele estava como molho de tomate. E ele estava apenas escrito que ele tinha que ser à base de tomate, açúcar e sal. Mas não colocava a proibição, por exemplo, de ter aditivos. E realmente um molho de tomate, ele geralmente contém aditivos, né? Diferente do extrato de tomate, que vem só o tomate, né, o açúcar e o sal. Então, isso foi uma coisa que eu mudei, por exemplo. Né? Eu cheguei, mudei e coloquei essa especificação e colocando que não pode ter aditivos químicos, né? E isso é uma coisa que vai diferenciar, por exemplo, dele ser processado, né? Que ele ter só açúcar e sal, de um ultraprocessado, né? Dele ter ali corantes e aromatizantes, esses tipos de aditivos químicos, né? Então, a gente tem que ficar bem atento, né? E aí, por exemplo, você vai comprar um leite de soja para um aluno que tem alergia ao leite. Você tem que deixar bem claro lá que não pode conter leite, né? Porque já aconteceu também de eu chegar na licitação e aí a marca que ganhou, ela tinha leite. Então, assim, se é para oferecer justamente para um aluno que não pode com leite, né? Então, tem que, principalmente no pregão, assim, tem que ficar bem atento, especificar muito bem, né? A gente não pode direcionar para a marca, mas a gente tem que colocar, assim, descrever o máximo possível para que não abra brechas para que sejam entregues coisas ruins, assim, né, para a gente garantir a qualidade. Porque, assim, dentro do registro de preço, né, do pregão, é o menor preço. Então, assim, vai ser o menor preço que vai ser encontrado dentro dessa especificação que você colocou, né? Se você deixar a especificação muito aberta, você vai comprar um alimento super barato, mas vai ser de uma qualidade bem ruim, né? E já na chamada pública é o preço médio, né? Então a gente faz pesquisa em 3 mercados e aí o preço médio é o que vai ser pago para o agricultor, né? Então é uma forma de valorizar ele e é um instrumento bem menos burocrático também a chamada pública em relação ao pregão, né? Por isso que é bem interessante assim para os agricultores. E assim, gente, eu só estou falando muito, eu acho. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Né, dessas dinâmicas que eu apresentei para vocês. Tá bem, então. Qualquer coisa vocês
É bem complexo. É muita coisa. Inclusive, assim, nossa, tem hora que eu fico até meio sem saber o quanto detalhe ou não, porque são muitos detalhes, assim, que tem. Giovana. Oi? Pode Marquinhos? falar, Marquinhos. Não, Giovana, pode você, pode você. Eu só fiquei pensando assim, quando você entrou, quando você assumiu o cargo, essa questão das especificações, tudo mais, você já tinha consultado como vinha sendo ou para você foi uma coisa meio assim, meio do zero? Então, quando eu entrei, tinha muita coisa, tinha coisas, por exemplo, que eu não concordava que estavam lá, sabe? Por exemplo, gelatina, que hoje em dia, eu vou mostrar para vocês, é um alimento proibido, mas até pouco tempo atrás não era. Mas é que, na verdade, eu participei na época eu trabalhava no Secane, quando eu participei das conversas que teve para ser lançada a nova resolução, né, que foi alinhada com o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, eu já sabia que essas alterações seriam feitas, assim, a gente participou das discussões lá em Brasília, que eles consultaram, assim, os Cicanes, né, quando teve esse processo. Então, quando eu entrei, eu já fui muito na questão de tentar já ir reduzindo os ultraprocessados e peguei especificações de outros municípios, assim, que eu tinha tido contato nas assessorias, isso ajudou bastante também, para poder ir construindo, porque realmente as especificações estavam, assim, meio limitadas, e elas abriam brechas, assim, como eu comentei com vocês, né? Então, na verdade, até hoje ainda precisa ser melhorado, assim. E é uma coisa que tá sempre em processo de construção. E é complicado porque, assim, ela é para um ano, né? Então, se eu fiz o pregão, por exemplo, geralmente é no início do ano, né? E aí eu fiz o pregão lá em fevereiro. Aí só em fevereiro do ano que vem que eu vou poder mexer nele novamente, né? Então, ao longo de todo o ano, eu só vou poder comprar o que está ali naquele contrato. Então, se eu quiser adicionar, por exemplo, um alimento diferente, né? Não tem como eu simplesmente pensar assim, vou começar a inserir eu quero colocar uma leguminosa diferente, por exemplo, né? Eu quero colocar uma lentilha. Se ela não está licitada, você não consegue colocar. Né? Então é tudo muito à base de muito planejamento, sim, com certeza. E por isso que o bom do pregão é essa questão de você poder colocar coisas mesmo que você não compre, entendeu? Não tem problema nenhum. Você vai lá, registra o preço. Se você precisar comprar, ele já está ali. Se você não precisar, você simplesmente ignora, assim, né? Mas seria bem isso. E aí, o que mais que a gente tem de atribuição, né? A identificação dos escolares com necessidades nutricionais específicas, então, isso as escolas passam, né? Esses alunos que têm alguma necessidade especial para poder mandar esses alimentos diferenciados, pensar no cardápio de forma inclusiva, como eu falei para vocês. A gente tem que elaborar um manual de boas práticas, tem que assessorar o conselho de alimentação escolar. Então, assim, é proibido o nutricionista fazer parte do conselho, né? Que é uma coisa que acontecia em muitos municípios de ser colocado nutricionista, mas vocês pensam comigo, se o CAI, um dos objetivos do CAI é fiscalizar o meu trabalho, como é que eu vou participar do conselho, sendo que ele está me fiscalizando, né? Então, na verdade, eu fui até convidada esse ano para participar do CAI, aí eu falei, não pode, né? Participar, e nem o ordenador de despesas também não pode, e nem o secretário de educação, né? E isso foi uma coisa que foi alterada nessa resolução nova, mas antes já era uma recomendação também, assim, de não se ter um nutricionista dentro do conselho, né? Mas aí, qual seria o meu papel? Assessorar o conselho. Então, eu estou sempre, né, tudo que eles precisam, eu ajudo eles, e treinamentos, esse tipo de coisa, assim, seria mais nessa parceria. Elaborar o plano anual de trabalho seria, esse plano anual de trabalho é o planejamento do ano inteiro, assim, eu colocar tudo que eu vou executar ao longo de todo o ano, quem que vão ser os responsáveis, qual vai ser a metodologia, seria, assim, um planejamento mesmo. E aí tem a questão das ações de educação alimentar e nutricional, né? Tem o diagnóstico e o monitoramento do estado nutricional dos estudantes, né? Que é algo que a gente também não consegue ainda cobrir, assim, todos os alunos, né? E a gente tem intenção até de fazer parcerias, por exemplo, com a Secretaria de Saúde, né? Através do programa Saúde na Escola, que seria essa parceria entre a saúde e a educação. E até mesmo dentro da questão do PMPI, né, que eu já tinha até
conversei com vocês indiretamente, mas vocês estão, né, estão participando dessa questão também através dessa questão do CISVAN, né, de coletar os dados, que eles vão servir para a questão desse plano municipal da primeira infância que a gente está pensando, né, para os próximos 10 anos, que a gente tem um eixo específico de alimentação e nutrição, onde a gente está pensando principalmente a questão da segurança alimentar e nutricional, e uma das questões é pensar o CISVAN mesmo, como que a gente pode articular mais o CISVAN com a alimentação escolar, né, ao invés de coletar os dados, por exemplo, nos postinhos, conectar esses dados diretamente nas escolas, né, que assim a gente conseguiria ter um diagnóstico mais amplo ali, né, uma cobertura maior. E tem também a questão do teste de aceitabilidade, né, porque assim, a gente tem lá as preparações na escola, e será que os alunos estão gostando mesmo daquelas preparações? Então, essa aqui é a carinha do teste do manual que a gente tem, do FNDE, para aplicar esses testes de aceitabilidade. Então, aqui está até um exemplo, assim, antes da pandemia, né? Que a gente tem essas urninhas aqui com essas carinhas, que é da escala hedônica, né? Que vai de detestei até adorei. Então, a gente confeccionou essas urninhas para ficar mais fácil a contabilização, né? E ali, bonitinha, né? Ela estava depositando ali um papelzinho em uma das carinhas sobre a questão da alimentação escolar, né? Aí tem a questão também de elaborar as fichas técnicas das preparações, né? E o planejamento dos cardápios, né? Como eu falei para vocês, ele tem que ser de acordo com a cultura alimentar, né? A produção local e o perfil epidemiológico da população. Aí aqui eu só coloquei para exemplificar, assim, como é que seria que o FNDE pede que sejam apresentados esses cardápios, né? Então, aqui seria para a creche, né? Na creche, mostrando ali o tipo de refeição, o horário, descrevendo os alimentos, né? E com a composição nutricional dos macro e também de alguns micro. Agora, do fundamental, aí é só os macro, como está mostrando ali. E aqui o exemplo da ficha técnica de preparo, né? Eu ainda, na verdade, estou adaptando meus cardápios para fazer de acordo com esses modelos, que até então era um outro tipo de modelo, né? E, assim, um dos desafios que a gente tem, né, que eu até comentei para vocês, é a questão do cumprimento dos cardápios em si, né? Porque, assim, a gente tem todo esse trabalho de articulação para ver o que é produzido, o que pode ser apresentado, e toda a logística de conseguir entregar para as escolas, mas muitas vezes a gente vai visitar as escolas e esses cardápios não estão sendo cumpridos, às vezes não estão nem fixados na cozinha, assim. Então, eu queria que vocês talvez trouxessem e pensassem, assim, o que vocês utilizariam, assim, de estratégia para, né, se vocês fossem nutricionistas da alimentação escolar, o que vocês fariam para tentar promover, assim, que esses cardápios fossem cumpridos? Alguém tem algum palpite? Sim, com certeza. A questão de ter o vínculo com as merendeiras ajuda demais, assim. E eu ainda não sinto que eu construí o vínculo como eu gostaria, assim. Eu acho que esse talvez seja um dos desafios, porque de todo o tempo que eu trabalho, boa parte foi em meio à pandemia, né? Eu fiquei pouco tempo antes da pandemia. Então, eu comecei a tentar construir esse vínculo com elas, e aí, né, começou a pandemia. Então, é um processo que eu quero continuar depois. Mas o que eu fazia sempre, né? Eu colocava elas para participarem desse processo. Então, quando eu visitava a escola, eu perguntava para elas o que elas não gostaram naquele cardápio que eu tinha apresentado, né? O que as crianças não gostaram, o que elas tinham de ideias, né, para elas contribuírem, o que elas achavam que seria mais aceito, o que ficaria melhor para a logística delas ali dentro da escola também, né? Então, eu comecei a construir isso. Então, do cardápio que eu comecei a planejar no primeiro mês que eu entrei para o que estava no último mês antes da pandemia, ele mudou bastante, porque ele foi tendo essas contribuições, por exemplo, das merendeiras, né? E o problema que a gente tem, na verdade, que nem eu falei para vocês, da logística dos alimentos em si também, né? Porque nem sempre os alimentos estão todos naquele dia lá para o cardápio ser cumprido, né? Então, é uma coisa que precisa ser melhorada, assim, a logística.
Espero muito que consiga ser resolvido isso quando as escolas voltarem. Né? E tem o lado também de orientar, eu sempre orientava elas também da questão das substituições, né? Então, se, por exemplo, em determinado dia não tinha aquele alimento disponível ali, a elas substituírem pelo cardápio de um outro dia que tinha aqueles alimentos ali também, né? Então, assim, é muito na base realmente desse diálogo assim, com as diretoras, com as merendeiras, faz muita diferença, assim. Inclusive nas formações para as merendeiras, né? Eu acho que está mais para frente um pouquinho, mas tem uma foto depois mostrando como é que dentro das formações presenciais, né, tinha muito esse espaço para elas falarem mesmo, para elas colocarem o que elas achavam que precisaria ser feito, nas ideias e tudo mais. Nossa, eu acho que eu falei demais até agora, tá quase acabando a aula já. Até no final das contas. Eu acho que eu vou ter que pular algumas coisas. Eu falo demais. Mas dentro da inovação que a gente teve, então, né, que eu fui falando assim nas bordas para vocês, mas o que aconteceu, né? A gente tinha muita questão de alimentos ultraprocessados na alimentação escolar, né? Não sei se vocês já observaram, assim, cardápios, principalmente a questão de achocolatado, margarina e coisas do tipo, né? E aí, com a questão da publicação do guia, né, alimentar para a população brasileira e o para menores de 2 anos também, ele veio muito na ideia de, assim, orientar toda a população, né, mas também orientar as políticas públicas, né? E a gente pensando que dentro do PNAE, né, a gente está oferecendo essa alimentação, como eu falei para vocês, imagino todos os municípios, né, a gente tem a oferta dessa alimentação escolar, né? Então, a gente alinhando o guia com essa questão do PNAE, a gente ganha muito, né? Porque a gente está garantindo que as crianças vão ter acesso a menos alimentos processados e mais alimentos in natura e minimamente processados, né? Então, foi um ganho bem grande, assim, né? A gente, dentro de todas as políticas públicas, a gente tem tanto retrocesso e, assim, o PNAE, ele está sendo ameaçado também, não sei se vocês estão acompanhando né, algumas ameaças que estão tendo aí, de direcionamentos, né? Mas, de forma geral, a gente sempre teve bastante ganho, assim, dentro da alimentação escolar. A gente está conseguindo avançar muito, assim, o que, né, é muito bom. Mas qual que seria a ideia, então, né? A gente seguir essa base do guia dos alimentos in natura e minimamente processados serem a base, limitar o consumo de processados e evitar o de ultraprocessados, né? Então, tem isso dentro da resolução 6, né? Vocês vão ver quando vocês estiverem lendo, que 75% do recurso é para alimentos in natura e minimamente processados, 20% para processados e ultraprocessados, e no máximo 5% para aquisição de ingredientes culinários. Aí, dentro disso, a gente tem uma série de recomendações que eu vou passar bem rapidamente aqui, mas depois vocês conseguem ver com detalhes, assim, o que teve lá, né? Eu vou pontuar as coisas mais importantes. Então, aumentou o rol de aquisição proibida, que, por exemplo, refrigerante era algo que era proibido, né? Mas, por exemplo, a gelatina, né, igual eu falei para vocês, não era proibida, agora a maionese proibida, agora também aumentou esse rol de alimentos proibidos, com exceção, né, quando a gente está pensando aqui nos alimentos em pó, tem essas exceções aqui, e aí mudou os parâmetros de oferta. Então, a ideia foi o quê? Aumentar a frequência da oferta, porque antes vinha escrito assim, no mínimo 3 vezes por semana de frutas e hortaliças, vinha junto e ficava meio confuso, assim, era 3 vezes a fruta e 3 vezes a hortaliça ou 3 vezes somando os dois? Então, agora tem especificando a quantidade mesmo de cada um que tem que ter no mínimo, e bebida à base de fruta não substitui. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a oferta de polpa de fruta, mas isso não conta como oferta de fruta, né? A gente oferece o suco, mas também tem que oferecer as porções de fruta. E aí, por exemplo, alimentos fonte de ferro M e vitamina A tem que ter no mínimo ali 3, 4 vezes na semana. Então, o que significa? Por exemplo, carnes, eu tenho que ter a oferta de carnes 4 vezes na semana. Então, eu posso fazer um dia sem carne, mas poderia ser no máximo um dia, né? Tem essa limitação agora. E aí tem várias limitações aqui que coloquei aqui, né, em relação a produtos carnes, a legumes e conservas. E eu diria que acho que o que vai impactar mais, assim,
é a questão do achocolatado, porque agora só pode ali para o parcial uma vez no mês, integral 2 vezes no mês, e é uma coisa que é oferecida todos os dias, né, até então. Biscoito, bolacha, pão, tem as limitações também ali, então parcial 2 vezes na semana, se eu oferecer uma refeição, e 3 se forem 2 ou mais, e no integral 7 vezes por semana. Então, por exemplo, a creche, que é integral, né? Ela tem 4 refeições no dia. Então, por exemplo, se eu ofereci um pão lá no café da manhã, no outro dia eu ofereci no café da tarde uma bolacha, por exemplo. E cada uma dessas ofertas contabiliza como uma, né? Então, não daria 7 vezes na semana. Então, não daria, por exemplo, para ter 2 refeições a semana inteira, né? Daria para ter, no máximo, uma refeição de cada dia. A margarina, que é algo também muito difundido, agora é no máximo 2 vezes por semana, por mês, 2 vezes por mês no parcial e 1 vez por semana no integral. Então, você imagina, na creche, por exemplo, é 1 vez por semana, no máximo, que eu posso oferecer a margarina, né? Então, assim, são avanços, né? A gente tirar esses alimentos, mas estou tentando trazer para o ponto de vista, para vocês, ponto de vista também da realidade, assim, de como, assim, a gente quer uma coisa, mas é difícil a gente implementar isso na prática, assim, então vai demandar um longo processo assim, educativo para a gente conseguir desconstruindo algumas coisas e conseguir implantar tudo isso, né? E aqui está só mostrando um pouquinho do mínimo que a gente tem que ter de cada um das variedades dentro da semana, né? E aí, para a creche, agora é proibido ultraprocessados. Então, assim, para os alunos de até 3 anos, não pode oferecer nada de açúcar e nada de ultraprocessados. Assim, o que vai ser vai romper, assim, uma coisa bem drástica também. E aí eu trouxe só a título de exemplo para vocês, o que a gente pode usar como ferramenta, né, para poder fazer todos esses cálculos, para poder fazer essas verificações. Aí a gente está até para marcar um evento assim, específico para tratar sobre isso, assim, porque, né, são muitos detalhes assim, para explicar, né, e até deixo convite para vocês quando for ter, né, esse evento, para vocês participarem, quem tiver interesse, que eu vou explicar um pouquinho mais como é que funciona o Plan PNAE, que seria essa ferramenta para calcular cardápio, né? E que, assim, dá para usar não só no âmbito do PNAE, mas que para você calcular qualquer ficha técnica, né? Qualquer cardápio daria para utilizar também. E o IQCOSAN seria a avaliação qualitativa, né? Considerando todos aqueles parâmetros de oferta que eu falei para vocês. E, na verdade, ele está para ser atualizado, né? O de creches, ele saiu a semana passada, eu acho, se não me engano. E o de fundamental está para sair ainda a atualização. Ele, no final, ele dá uma pontuação se o cardápio está inadequado, precisa melhorar, ou se está inadequado. E aí, assim, eu até ia perguntar para vocês, assim, que estratégias né, vocês estabeleceriam diante disso, assim, né, trazer como a última pergunta, que o nosso tempo já está acabando, né, assim, eu até comentei já que os desafios principais, eles seriam, por exemplo, a questão do achocolatado, a margarina, né, e na creche de não poder nada de açúcar e de ultraprocessados, né? E assim, o desafio não é nem só do consumo das crianças, assim, que historicamente, desde casa, eles, né, já têm esse hábito de consumir esses alimentos e chega na escola isso é reforçado, mas das próprias merendeiras mesmo também, que vão ter muita resistência com isso, assim, né? Então, alguém saberia dizer alguma estratégia que poderia ser estabelecida para tentar avançar, né, nisso, assim? De implementação de todos esses parâmetros, né, para a gente tentar alinhar o guia com a alimentação escolar. A Giovana está falando trabalhar momentos de partilha e formação com as merendeiras e profissionais de saúde. Sim, transpassa muito essa questão de novo, né, de pensar coletivamente em como enfrentar isso, né, ao invés de ser uma coisa verticalizada, né, e você chegar e apresentar o cardápio e falar para os merendeiros, né, que esse cardápio vai ter que ser cumprido e para os alunos que é isso que eles vão ter que consumir agora, tem que passar por esse processo educativo, né, junto com as merendeiras.
e junto com os alunos, né? Aí que entra muito a questão da educação alimentar e nutricional, né? Que tem que estar transpassado dentro do currículo escolar e que, nossa, eu achei que fosse dar tempo mais de falar justamente sobre a EAN, né? E na verdade não vai dar tempo. Mas aí fica para uma próxima, assim, e só para reforçar mesmo a importância de pensar essas ações, né? Eu até trouxe aqui algumas fotos só para ilustrar de coisas que já fizemos assim antes da pandemia, né? Então a gente sempre utilizando as metodologias participativas. Essa aí foi uma formação com as merendeiras, que né, a gente fez uma coisa bem assim artística. E aqui elas falando, tá vendo? Elas estavam falando dos problemas que elas tinham, né? Então elas se dividiram em grupos ali, aquelas papéis que tem colados, tarjetas. São papéis que elas formaram grupos, né? Discutiram sobre, por exemplo, o que precisa ser melhorado no cardápio. Aí elas colocaram as palavras-chave e depois elas foram lá na frente e apresentaram para o resto do grupo. Né, o que elas achavam sobre isso. Então, foi um processo, assim, construído junto com elas, né, a partir do que elas acham, do que elas têm para dizer. E aqui foi uma oficina que elas fizeram na Unifal mesmo, em parceria com o pessoal da Química. Então, é legal essa questão de tirar elas também da cozinha delas e levar para um outro ambiente, né, para estar pensando em alimentação. E aqui tem algumas fotinhos de algumas ações, né, junto com os estagiários aí que eles fizeram. E esse aqui é um relato, na verdade, da assessoria, de uma assessoria que eu fiz em 2018, eu acho, no município de Areado. Eu só trouxe, assim, porque é uma foto que eu gosto muito, que a agricultora, você vê como que ela tá emocionada, ela chorou mesmo, assim, contando para os alunos. E você vê que eles estão super concentrados ali, né? Eles estão no ambiente aberto e eles não estão dispersos, né? Eles estão super prestando atenção. Ela estava contando a história dela com a alimentação escolar, né? Então a gente pegou um grupo de alunos, assim, de lá de Areado, e a gente levou até a plantação dessa agricultora que comercializava para o PNAE, para ela contar um pouquinho da história dela, dessa relação com a terra, dessa relação com a escola, assim, e é algo que a gente quer muito fazer aqui em Alfenas também, esses intercâmbios, mas ainda não deu tempo de fazer, né, por conta da pandemia também, assim, né, e a gente sempre fazia esse trabalho nas assessorias, todo município que a gente ia, como tentando plantar uma sementinha, assim, a gente levava uma turma até a propriedade da agricultura familiar, e a gente depois até escreveu um trabalho sobre isso, a gente apresentou num congresso lá no Uruguai, até para falar dessa relação aí com a educação e com a agricultura familiar, e é algo que a gente quer muito fazer aqui ainda, no município, pós-pandemia, né? E aí, assim, eu quero aumentar cada vez mais essa parte educativa, né? Então, a gente está até criando um núcleo, que é o NAES, Núcleo de Alimentação Escolar e Saúde Interdisciplinar, que principalmente a professora Daniela está à frente, que a gente está tentando conectar, assim, todos os projetos educativos relacionados com alimentação dentro da Unifal, a gente vai tentar colocar dentro desse núcleo para estreitar um pouco mais esses laços entre a universidade e a prefeitura e para que as ações não fiquem fragmentadas, assim, para que a gente pense nelas, né, coloque dentro de um contexto. E a gente quer colocar também aí no projeto político-pedagógico, né? Tem essa questão que eu comentei com vocês do PMPI, através desse projeto de extensão que está vinculado com a disciplina, né? E aqui eu tinha só trazido um pouco de como que a EAN pode entrar no currículo, né? Aqui, Giovana, que você perguntou sobre os parâmetros, seriam esses, né? Tá lá na resolução CFN 465 de 2010 e também na resolução 6 de 2020 que vocês vão ler, são esses parâmetros lá. Então, até 500 alunos é uma responsável técnica, né? Uma nutricionista, e depois isso vai aumentando, e ela tem que ser vinculada à Secretaria de Educação, né? Então, não pode ser uma nutricionista, por exemplo, que atua na saúde e na educação ao mesmo tempo, né? Ela tem que estar vinculada especificamente à Secretaria de Educação, e posso compartilhar os slides, sim, com certeza. E eu queria mandar para vocês também, na verdade, o link de uma pasta pública que tem, assim, uma série de materiais que a gente usa essa pasta no Secane, em todas as assessorias. A Patrícia acabou de enviar no chat aqui, vocês podem, salvem esse link, que nele tem, assim, tudo sobre PNAE, assim, quem se interessa em aprofundar mais sobre o assunto, tem bastante material
legal nele. E assim, né, nem vai dar tempo de eu falar sobre o Conselho de Alimentação Escolar, mas acabou que estava transpassado da minha fala aqui, né? Eu falei várias vezes sobre ele, assim, como que ele é importante dentro do PNAE, nessa questão do controle social, em como a população precisa participar desses assuntos, né? Precisa fiscalizar a alimentação escolar. E assim, quem tiver interesse em continuar sabendo mais coisas assim sobre alimentação escolar, eu estou super à disposição, assim, né? Eu ofereço estágios também né, na alimentação escolar. Agora está um pouco restrito por conta da pandemia, estou recebendo só uma estagiária por vez, mas voltando né, a ser presencial, vou voltar a receber mais estagiários, e a gente está assim, super aberto a né, parcerias, ao diálogo, assim, e igual eu falei para vocês, o PNAE é um universo tão grande que fica difícil falar sobre tudo mesmo num dia só, assim, mas a gente vai continuar a conversa na próxima segunda-feira, né, e já peço desculpas aí por alguma coisa que tenha ficado faltando agora, e só agradeço mesmo. Ô, Alexandre, acho que quem agradece somos nós. Alguém quer conversar mais um pouco com a Alexandra? Tá aberto. Mas se alguém quiser... Ô, gente, ô Alexandre, você está aí falando que você fala muito e as nossas duas famas já correm o Brasil, né? E aí, quando o Michel esteve aqui, o Michel é um professor lá na UFLA, foi professor da Alexandra, e é um grande amigo meu. O Michel, quando esteve aqui, ele, né, eu falando um pouco, a gente tem trabalhado em várias frentes juntas, né? A primeira coisa que ele falou, nossa, mãe, coitado de quem participa de uma reunião com vocês dois. Mas eu acho que, pelo contrário, você foi extremamente objetiva e conseguiu dar uma abrangência bastante completa numa missão que é impossível, né? Eu acho que uma coisa importante que o Pablo levantou e a Alexandra confirmou é que o PNAE é um monstro de grande, né? Então, assim, é impossível mesmo. Eu acho que o PNAE é o principal emblema dessa disciplina, de que uma disciplina tão generalista como essa para políticas de alimentação e nutrição nunca dará conta de nenhuma das políticas, né? E em especial o PNAE, dada a complexidade que ela encerra, né? E aí, a Alexandra já citou uma das questões que o próprio projeto de extensão Desenvolvendo a Alimentação vai promover esse evento que a própria Alexandra vai construir. Acredito que até o final do ano, ou início do ano que vem, né, Alexandra, a gente consiga desenrolar isso, até porque a Alexandra estava aguardando essas definições de segunda edição de Plan PNAE, né, para poder dar um curso bem mais atualizado. Então, a gente vai ter um curso com a Alexandra que a gente vai organizar para trabalhar justamente essa parte mais técnica de Plan PNAE e Ikekozan, né? Que é uma ferramenta também que, inclusive, na última apresentação de estágio, a gente levantou essa questão entre os professores, que o Ikekozan é uma ferramenta que tem se mostrado como extremamente positiva, útil, né? E para diversas ações do nutricionista, e em especial na merenda escolar, ela já está tomando já um caráter de fundamental, né, para o trabalho do nutricionista. E o Ikekozan não está previsto em lugar nenhum da ementa da disciplina de vocês, né? E até disseram que era da Nutrição Social 3, até a Dani teve esse disparate de falar isso aí, Marquinhos, eu falei, nutrição e dietética agora é do comunista que só fala de política? Não estou entendendo essa lógica, não. Mas, enfim, é uma questão que a gente está debruçado, os professores estão preocupados com isso, e uma das soluções que a gente tem visto, está vendo agora, para o curto prazo, é esse evento da Alexandra, que eu acho que vai suprir. E uma outra questão importante, gente, para você, dada essa complexidade, o professor Luiz Lourenção, ele vai oferecer no próximo semestre uma disciplina optativa só de programa de PNAE, de Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, ele vai concentrar
né? Na verdade, vai aprofundar uma série de elementos que envolvem o PNAE numa disciplina optativa. Eu acredito que vai ser algo bastante proveitoso, né? Em especial para quem pretende trabalhar nessa área. Essa coisa também de pretende trabalhar nessa área é muito complicada, né, Alexandre? Que a gente não sabe o nosso futuro, né? Eu sempre adorei nutrição social, mas a única área que eu não trabalhei foi nutrição social. Eu fui nutricionista de UAN, fui nutricionista hospitalar, né? Mas nutrição social mesmo, eu só fui conseguir atuar um pouco na academia, que não é a atuação profissional propriamente dito, né? Então, essa coisa de pretender é muito incerto. O fato é que nós já estamos há muitos anos no movimento de franca expansão dessa fatia de mercado para a atuação do nutricionista, né? Então, é o que a Alexandra colocou aqui, olha, eu estou sozinha ali, mas eu estou o tempo todo pressionando que eu preciso de mais um, e isso tem acontecido no Brasil todo. Então, diversos concursos que têm aparecido para setores públicos, para nutricionista, tem sido, talvez mais de 80% seja para merenda escolar. Com certeza, está expandindo muito. Inclusive, acho que o Uberlândia, eles contrataram assim, de uma vez só, não sei quantos nutricionistas, assim, para tentar expandir, sabe? Então, está aumentando muito essa opção de concursos públicos, mesmo de contratos, assim, para essa área. E, assim, além de trabalhar diretamente como RT, dá para trabalhar no Secanes também, né? Que é outra área bem legal de se trabalhar, assim, para quem gosta de viajar. Disposto a ir viajando por aí, é ótimo. Mas agora com o nosso aprendizado de pandemia, a gente vai viajar menos a trabalho. Escreve o que eu estou falando. A gente vai aprender a usar melhor essas ferramentas. Viajar a trabalho, ou é desculpa de quem gosta de passear, ou é um desgaste desgramado. Né? Toda vez que eu viajo para trabalhar, eu volto doente. Né? Mas enfim. Nossa, eu adoro trabalhar viajando. Então, tem gente que gosta. Eu já não ando mais com saúde para isso, não. Verdade. Ô, Alexandra, eu acho que a gente vai ter esse segundo momento também, que aí até com a leitura deles eles vão ter mais dúvidas. Eu até anotei uma série de questões aqui que eu gostaria de dialogar, mas eu acho até que eu vou guardar para a semana que vem. Alguns estudantes encaminharam dúvidas, tá? Eu estou com elas aqui registradas no nosso sistema acadêmico, mas nem também vou encaminhar para você, não, porque nenhuma das duas estão aqui hoje, né? Então, talvez acho que na semana que vem elas tendo a chance de debater até perguntas muito, muito interessantes. E aí eu acho que por hoje a gente pode dar tchau, né? E a não ser que alguém ainda queira falar algo. Então, Alexandra, obrigado. Você vai voltar. Na verdade, Alexandra, você vai voltar. Você já veio. E você vai voltar ainda, né? Porque ainda tem mais 3 momentos da Alexandra junto com a gente. Né? Obrigado, então. Bom, a palavra é sua, Alexandra, para você finalizar aí. E aí depois, conforme você der o tchau, eu sou o último a sair aqui. Não, eu que agradeço e acho que a gente continua a conversa depois, então. Um abraço para vocês. Da turma não, Pablo. Ela vai fazer parte do corpo docente. Respeita a nutricionista, ué. Fazer parte da turma, vai voltar tudo. Ela já é mais professora. Ela é muito mais professora de nutrição social 3 que eu. Já pode dar. Eu, por mim, eu me aposento e passo aí o cajado aí tranquilamente, com certeza de evolução aí na mão da Alexandre. Imagina. Gente, valeu. Bom, se alguém precisar falar comigo, fica. Se não, eu espero o último sair para eu sair também. Ó, o Danilo tá aí. O que você já quer, ó? Cara de periquito assustado. Eu sempre o último. Oi? Não, eu sou sempre o último. Agora eu acho que eu entendi o que você falou ali. O problema está no o site do Cisvan. Ah, cara, mas isso tá dentro do previsto. É um teste de paciência. Não tô zoando. Tem uns 10 dias que a mina tá na minha bota, que ela não consegue fazer a parada, velho. Mas
Mas vários grupos já conseguiram. É sorte. Falei pra ela tentar de madrugada, ela falou que já tentou. Aí eu falei para ela tentar em guia anônima, né? Por causa do cookies, né? Do computador e tal. Ela tentou, também não deu certo. Então, tipo assim, eu falei, vou falar com o Marquinho, que ele me respondeu, eu te falo. Ô, Danilo, bom, eu vou a considerar por hora que ainda é um caso isolado, porque a minha avaliação daquele momento intermediário foi boa. O pessoal conseguiu, né? Lógico que teve umas loucuras, o pessoal que foi fazer sábado de madrugada, né? Pô, não esquece de parar de gravar aí, cara. Mas não tá falando nada demais também. Também não, mas é importante, né? Interromper a gravação.